Muito bom estarmos reunidos como igreja. E pelos cânticos que nós cantamos, né? Nos falou muito da comunhão. A comunhão é uma bênção em toda a nossa vida. A comunhão toca o nosso coração. A comunhão é algo que deveria ser comum para nós. Eu definiria comunhão algo comum em minha vida. Comunhão, aquilo que é comum ao cristão, a mim, no dia a dia, independentemente de algum relacionamento, né, que é difícil. Mas o Senhor nos pede na sua palavra isso, como igrejas que estamos aqui, e como testemunho nessa localidade, né? Nós sabemos que este mês de setembro, nós estamos completando, a 14 de setembro, né? 50 anos de testemunho como igreja aqui em Vitória, dando testemunho da unidade do corpo do Senhor numa localidade. E como jovem, quando jovem, aos meus 20 e poucos anos, eu experimentei alguma forma de não comunhão, de parte de alguns, que aquilo poderia ter mexido com o meu coração, talvez prejudicado. Como jovem, que buscava o Senhor, que estava buscando ao Senhor, mas o Senhor me guardou, mesmo em um local de divisão, no sistema que eu fazia parte anteriormente, o Senhor me guardou. Eu via comunhão entre os jovens, nós jovens, comunhão no louvor, comunhão na oração, comunhão no testemunho. Havia comunhão, nós como jovens subíamos esses morros, Jesus Nazaré ali, Morro do Benedito, atrás de jovens que estavam afastados, buscando comunhão com eles, para que tivesse comunhão conosco, e Deus foi nos abençoando. A comunhão começou a acontecer dentro do local onde nós reuníamos. A gente via que não havia muita comunhão com o nosso irmão Valtir, que era um dos líderes, que era o irmão que tinha o ministério pastoral ali, e se culminou em deixarmos aquele local. E a gente presencia, né, esta comunhão até hoje, a partir daquela primeira reunião na casa do irmão Norival Cardoso, pai do Norival Júnior, que ele veio a se converter por motivo da comunhão que a igreja tinha, reunido naquela casa. A comunhão que nós tínhamos no salão do horto, quando foi feito, doada por uma irmã, aquele terreno, e nós construímos pela comunhão que os irmãos tinham. O Senhor sempre suprindo. Depois da comunhão que nós fomos, o Senhor foi acrescentando vidas a essa comunhão. Nós fomos para Aristóbulo Barbosa Leão, que tem irmãos aqui que presenciaram isso, e o Senhor foi acrescentando. Depois nós fomos para a UFES, de lá houve comunhão e compramos este local aqui, construímos esse auditório, e a comunhão do Senhor tem sido plena a cada dia, e nós sabemos disso, mesmo nossas dificuldades, nossas lutas, o Senhor tem nos abençoado na comunhão. Quantos exemplos eu lembro, maravilhosos, que firmou a minha vida desde da minha mocidade e até hoje. O que me alegra estar entre os irmãos é a comunhão que nós temos. Claro que tem algumas dificuldades, né, da minha parte talvez, mas nós devemos, né, estar sempre olhando para o irmão, e estar com ele, não fazer dele aquilo que eu quero que ele seja, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Devemos estar orando por isso, né? Porque a comunhão é a bênção.
É interessante, um versículo que me veio à mente aqui, né? Até peguei a Bíblia aqui, nós sabemos, lá em 1 João, né? O irmão João, né, escrevendo a primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se, porém, andarmos na luz. Quem é a luz? Jesus, a palavra de Deus. A palavra é considerada luz para os nossos caminhos. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que maravilha deste texto. A comunhão, irmãos, nos leva ao apelo à união, né? Da nossa comunhão como cristãos, como igreja, nessa localidade, dando testemunho nessa localidade, individualmente, cada um de nós, somos igreja do Senhor, e aonde nós andarmos, nós devemos dar testemunho dessa verdade. Não sejamos unidos com as trevas, mas de onde chegarmos, que a nossa luz, como discípulos do Senhor, possa clarear, e as pessoas verem nossa face, que nós temos andado na luz, e essa luz vai se refletindo na nossa vida. O texto que eu peguei, vamos abrir em Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Irmão Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia nos fala de comunhão. A igreja de Éfeso eram os salvos em Cristo que estava dentro da localidade de Éfeso. Os efésios eram o povo que morava ali. É um exemplo para nós, porque que no decorrer do século, dos tempos, dos dias, lembro-me nos anos 70, 80, existiam as denominações tradicionais. Não vou citar os nomes aqui que os irmãos sabem. Mas dos anos 80 começaram a se redividirem. A comunhão começou a ser quebrada, cada um fazia a sua como devia ser. Até do meio do qual eu fiz parte quando era jovem, mais tarde, nos anos 80, veio a dividir-se. Porque um grupo cria no Espírito Santo agora, e tinha que ser batizado no Espírito Santo. Houve divisão por crer o que a Bíblia nos diz de verdade absoluta. Para quê? O irmão Paulo, nesse capítulo, eu falo irmão Paulo, irmão, porque a Bíblia diz. Você não acha na Bíblia apóstolo Paulo? Se você achar na sua Bíblia, me mostra, a tradução está errada. É irmão Paulo. Irmão Eli. Presbitério é governo, não é presbítero Eli. Onde está isso na Bíblia? Não é por isso que eu vou perder a comunhão, não, é Eli. Eli Costa. O irmão fulano, ministério pastoral. Isso nós devemos aprender como igreja. Não usar isto, né, para quebrar às vezes a comunhão com alguns e fazer divisão no meio do povo de Deus. E o irmão Paulo diz aqui: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados por Deus para a comunhão, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Ser longânimo, né? Paciente. Ser longânimo com o irmão, com a irmã, né? Na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia. É algo que vai espichando, né? E tem que ser. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não existe, irmãos, alguém mais ou menos. O Senhor está em nós. Amém? O versículo 3 diz assim, vou lê-lo de novo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A falta da paz é a guerra. Houve a guerra, quebrou a comunhão. Cada um pega a sua arma, a sua defesa. Ao formar a igreja, que nós temos aprendido, que somos nós reunidos, todos os salvos numa localidade, Deus eliminou a maior divisão que já existiu entre os seres humanos, a desavença entre judeus e gentios. Na época de Jesus era judeus e gentios. Os judeus eram de Jesus, os gentios eram os perdidos. E Deus fez unir isso aí. Essa uma das maiores divisões que existia. Em Cristo Jesus, essas distinções foram abolidas. Não se criou a igreja de Cristo judaica. Na época. Eu sou judeu, vou fazer a igreja de Cristo judaica. Ou a igreja de Cristo das nações. Os gentios, agora é a igreja de Cristo das nações. Não. Irmão Paulo roga em preservar a unidade do Espírito. Guardar a unidade do Espírito significa viver em paz e em comunhão com os outros. A comunhão traz paz. Elimina as guerras, as facções, as divisões. Paz é o que liga e prende os membros do corpo uns aos outros, apesar das grandes diferenças naturais. Irmãos, como o meu braço, a minha perna, está ligado ao meu corpo, assim temos que ser nós. O braço, ele obedece à cabeça, minha cabeça aqui, ó. E Jesus é o cabeça sobre a igreja. Ele que dirige o meu caminhar, o meu pensar, o meu agir, como igreja do Senhor, no testemunho. Paz é o que liga e prende os membros do corpo uns aos outros, apesar das grandes diferenças naturais. O que eu penso diferente tem que ser baseado com a Bíblia. Nós temos que ver a Bíblia. Graças a Deus eu tenho estudado a Bíblia agora com contextos. Já falei isso aqui. Às vezes um texto desse aqui de 6 versículos, você gasta 2 horas percorrendo toda a Bíblia, o que Deus quer falar naquele texto. E a própria Bíblia tem a resposta para tudo. Deus nos deu um livro completo. E o Espírito Santo que nos dá discernimento e sabedoria. Aquilo que nós não podemos alcançar, nós sabemos que na eternidade nós alcançaremos. Existe em nós, irmãos, potencial carnal que pode destruir qualquer igreja ou qualquer obra de Deus. Se formos usar a carne, não o Espírito. Vamos abafar nossos caprichos e atitudes e em paz trabalhar para a edificação da igreja na localidade. É a comunhão que temos que buscar cada dia. Amém? No versículo 4 a 6, nós lemos, e eu vou ler de novo. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
O que é que o irmão Paulo está dizendo? Cuidado com as divisões. Em vez, irmãos, de realçar as nossas diferenças, qual é a sua diferença com um irmão, com uma irmã, ou com outros irmãos? Devemos pensar nas 7 realidades positivas que tem nesse versículo que eu li, de 4 a 6. 7 realidades positivas que formam a base da verdadeira comunhão cristã, que é a igreja do Senhor. A verdadeira comunhão está aqui. Irmãos, a primeira realidade, um corpo. Não lemos? Um corpo, formado pelos verdadeiros crentes, de Pentecostes até o arrebatamento. Os primeiros convertidos lá em Atos, até o arrebatamento, é um corpo do Senhor, universal, que é a igreja. E os salvos em cada localidade fazem parte do corpo do Senhor, numa localidade. Como o meu corpo não pode ser partido ao meio ou dividido para fazer nada, assim a igreja não pode ser dividida nem partida. Quem fizer isso vai responsabilizar diante do Senhor. Não estou falando de salvação, estou falando de verdades bíblicas que todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Irmãos, aquilo que Deus nos revela, dele que Deus nos mostra, Ele vai nos cobrar. O corpo pertence a Deus, não podemos violar os padrões estabelecidos pelo Senhor. É Deus que estabeleceu na sua palavra, que nós sabemos que tem que buscar. E nós temos sabido. Deixemos de lado nomes, divisões e partidos, e que Jesus seja tudo em todos. A localidade é a base de comunhão. Vitória é a base de comunhão de todos os salvos em Cristo. A serra é a base de comunhão de todos os salvos em Cristo que moram na serra, lá em Jetibá, por onde o irmão Valtir andou, dando testemunho da unidade. Jaru, Rondônia, Porto Velho, lá no Ceará, Rio de Janeiro. Não sei se os irmãos continuam no propósito, mas pela graça de Deus nós temos continuado, porque o Senhor tem nos abençoado. E continuemos nisso, nesta verdade. Amém? A segunda realidade, um Espírito que nós lemos. O mesmo Espírito que habita individualmente em cada crente. Cada um de nós que estamos aqui, salvos e remidos pelo Senhor, somos habitação do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos exorta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como entristecemos o Espírito Santo? Com nossas atitudes, com nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, podemos entristecer a obra do Espírito em nós. Mas Deus quer que o Espírito cada dia venha florescer nas nossas vidas. Ele habita em mim, habita em cada um que entregou a sua vida ao Senhor. Amém? 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Santuário é eu e cada um de nós que estamos aqui, todos os salvos em Cristo. Santuário. A pessoa fala: eu vou no santuário de Deus. Eu ouço isso. Que santuário que você vai? Você vai entrar dentro de alguém?
Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não pertenço a mim, já pensou? Eu pertenço ao Senhor. Cada um que está aqui pertence ao Senhor, como salvo. Se não é salvo, procure Jesus. Aquele que confessa e deixa os seus pecados, encontra salvação nele, e continua caminhando. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós vimos aqui. Nos tornando o santuário de Cristo. Olha aqui. 1 Coríntios 3, 16, 17. Os irmãos entendem? Amém? Primeira carta aos Coríntios, Paulo escrevendo à igreja em Corinto. Os irmãos precisam estudar sobre a igreja de Corinto, o que acontecia lá. Mas a igreja do Senhor estava ali. Do versículo 19 ao 20 diz assim. Não. Capítulo 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está perguntando. Você pode responder? Claro que eu sou o santuário de Deus, como remido e comprado por Ele. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja em cada localidade é o templo de Deus. A igreja em cada localidade do Brasil e qualquer parte do mundo, ela é representada como templo de Deus, a morada de Deus. A igreja como corpo. Não pode ser danificada ou danificado por divisões, controvérsias ou por pecados, outros pecados. Amém? A terceira realidade que encontramos no texto de Efésios. Uma esperança. Essa esperança inclui tudo que o crente espera desfrutar eternamente quando o Senhor voltar. Nós temos uma esperança. Tem ou não tem? Eu tenho esperança que um momento o Senhor vai nos tirar deste mundo. E vai ser um momento que não vai ter tempo de se despedir de ninguém não, viu? Se acontecer agora aqui, eu espero que as cadeiras aqui todas estejam vazias. Eu, onde eu estou aqui, não pertenço a Bíblia aberta aqui para outros que ficarem. Essa é a realidade, irmãos. Chamados para o mesmo destino. Estar em Cristo é ser semelhante a Ele e compartilhar da sua glória. A comunhão nos faz, irmão, compartilhar da glória do Senhor, dessa essa esperança. No mundo diz que a esperança é a última que morre. É errado. A esperança ressuscitou no primeiro dia. A esperança é Jesus. O que se espera deste mundo? Quando eu era jovem, não via tantas coisas como se vê hoje. A facilidade do que se vê hoje. O mal que pode entrar pelos olhos, ou pelos ouvidos, e o inimigo usar para começar a fazer algo destrutivo, nesse templo de Deus. Amém? A quarta realidade, um Senhor. Estamos entendendo, irmãos? Para nós apenas Jesus Cristo é o Senhor. Eu disse no início, Ele é o cabeça do corpo. Da igreja, Ele é a cabeça. Há diferença na Bíblia.
A minha cabeça pertence ao corpo aqui, né? Ele é o cabeça do corpo. É a mesma coisa que Jesus é o cabeça do casal, do homem, porque ele está em família, sujeito ao Senhor. O homem, ele é a cabeça da família, e Jesus é o cabeça dele, na direção. 1 Coríntios 8, 5, 6. Que riqueza as cartas. 8, 5 e 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Eu, quando escrevo por Ele, eu coloco Ele com letra maiúscula. Qualquer coisa que eu escrevo, Ele é maiúsculo, identificando quem é esse Ele. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Embora o ídolo de si mesmo nada é, pode ser ídolo feito por mãos humanas, uma imagem, uma estátua, e além de um produto do acaso de técnica humana, né? Fazer uma imagem, né? Há também alguns que se chamam deuses, que são seres malignos, demônios, que se colocam como deuses, e as pessoas o adoram sem saber, ou através de pessoas, ou diretamente a eles, que estão por trás das coisas. Seres demoníacos que operam em meio à adoração deles próprios. Não há lugar para eles na vida de um crente em Cristo Jesus. Lá no hebraico, ídolo é uma palavra bem deturpada, né? Assim, é uma bola de estrume, que significa ídolo. Amém? 1 Coríntios 1, 2. Eu vou ler o primeiro, o 2 e o 3. Primeiro completa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, está vendo? A própria Bíblia ensina, chamado para ser apóstolo. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Vitória, em todas as cidades do Brasil e do mundo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes em Cristo são santos, tendo sido separados para pertencer a Ele, a Jesus, e crescerem em santidade. Nós somos separados para o Senhor, e cada dia do meu viver eu tenho que tornar-me cada vez mais separado das coisas que este mundo oferece. Nós temos que ter discernimento na nossa vida, naquilo que ouvimos, naquilo que vemos. É difícil como viver neste mundo e não viver aqui. Somente pela graça de Deus. Todos os crentes em Cristo são santos, tendo sido
separados para pertencer a Ele e crescerem em santidade. É viver em comunhão, mesmo com as diversidades. Não é difícil? Não é, meu irmão? Eu viver em comunhão com adversidades? É isso que o Senhor quer conosco. Quinta realidade. Uma fé. Trata-se da fé cristã. A fé, o dom de Deus que o Senhor te deu. Fé é dom de Deus. Peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. A sua fé ainda está pequena, ora a Deus. É a sua oração, não é a minha. Aumente a fé do irmão. Posso até orar, Senhor. Mas, Senhor Deus, quer ouvir da sua palavra, Senhor. Dá-me mais fé, que eu possa crer. O que é a fé cristã? O corpo de doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos, preservada no Novo Testamento. A fé que está aqui, irmão, no Novo Testamento, ela não muda. Ela é transformada, ela é aumentada a cada dia. Crer na palavra de Deus, quanto mais lermos a palavra, mais nós vamos crendo que Deus existe, que Ele é poderoso para nos guardar em todo o nosso caminho, todo o nosso viver e todo o nosso pensamento. O inimigo não sabe o que eu penso, mas pelo meu olhar, pela minha atitude, ele pode começar a encaminhar para mim alguma coisa. Eu tenho que vigiar. A palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós conhecemos a palavra, mas às vezes no momento falta. Lá em Judas 3, você sabe que Judas não tem versículo, né? Apenas um capítulo. É igual Obadias, né? Tem irmãos que não sabem nem se existe Obadias na Bíblia. Já aconteceu isso. Judas 3. Aqui. Ele diz assim: amados, palavra bonita, né? Amados irmãos. Amado irmão Rogério, Derones, né? Chamar o irmão de amado, a irmã, ô minha amada, né? É em Jesus. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. A palavra anterior que eu dei, não falei sobre batalha? Olha a batalha. A batalhar diligentemente pela fé. É uma guerra, não é? Aquilo que Deus tem te mostrado, o que você vê, meu Deus, misericórdia. Por isso que, Senhor, aumente a minha fé, Senhor. Cada vez mais. A batalhardes pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós temos a fé. Trata-se da fé cristã, é o corpo de doutrina que nós vemos. A doutrina nos foi dada, não tem nada mais a acrescentar ou distorcida. A doutrina está dentro da palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui falar algo que não condiz com a palavra. E nós temos que ter discernimento de ouvir e conferir com a palavra, como faziam os bereanos. Eles não tinham nem a Bíblia, mas alguém já passou para eles, deixou algo escrito, o que Deus queria. E chegasse outro falando: não, o irmão Paulo falou, não é bem assim não. O Espírito Santo falou, o irmão Paulo, ele passou para nós. E hoje nós temos a palavra escrita, a palavra de Deus, para nos confrontar. Aí eu lembrei de uma palavra, né? Escrevendo aqui, eu escrevi aqui embaixo. Se é novidade, não é verdade. Se é verdade, não é novidade. A verdade já está aqui, na palavra de Deus. Qualquer coisa que eu disser,
Os irmãos comparam com a Bíblia. Se não for verdade ali, você errou. Aí eu vou vir aqui para o irmão, me perdoa que eu errei. A verdade, irmãos, como diz aqui, se é novidade, não é verdade. Ah, parece um negócio estranho, bonito, né? Espiritual. Cuidado. A gente vê coisas aí na internet, no Facebook, uns negócios meio estranhos, porque a gente crê, Deus pode agir de muitas maneiras, mas tem certas coisas que o Espírito Santo não vai envergonhar ninguém. Não é possível. Eu posso envergonhar um irmão pelo meu testemunho, mas o Espírito Santo envergonhar o povo de Deus? Amém? A sexta realidade, um batismo. 1 Coríntios 12, 13. Primeiro Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. O que a palavra de Deus diz? Todos nós que estamos aqui fomos batizados em um corpo, que é a igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Somos igrejas de Deus. A Bíblia fala em unidade, em comunhão, é o que nós vemos. Jesus, quando ele veio à terra, porque ele estava em comum com o Pai, porque o homem pecou, e Deus falou, eu preciso restaurar o homem. Jesus falou, eu vou lá, Pai. E a Bíblia sendo escrita, lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher, nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Quem pisou a cabeça da serpente? Jesus. Satanás está debaixo dos pés do Senhor. Lá já no Gênesis, Jesus já estava, Deus já tinha mandado Jesus para morrer por mim, por cada um de nós que estamos aqui. Porque aquele que confessa ao Senhor e deixa, alcança misericórdia, salvação e vida. Aqueles que o negarem. A Bíblia, irmão, não tem meio termo. Ou é de Deus, ou é dos demônios. Ou o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, ou são espíritos malignos. Não existe. Ou é luz, ou é trevas. Não tem meio termo na vida cristã. Ou eu sou sal, ou eu sou insípido. Amém? O batismo do Espírito, através da qual confiam em Cristo, são inseridos no corpo. Depois há um batismo em que confessam a sua identidade com Cristo. Esse batismo do Espírito, irmãos, é todos nós que cremos em Jesus, nós somos batizados no Espírito Santo. Qualquer um que confessa Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele. Se ele vai ter dons do Espírito, é ele que vai buscar. Você vai ter cânticos espirituais, falar em língua estranha, falar diretamente com Deus, e aí ele com Deus vai buscar, o Espírito vai dar o dom. Não é porque agora um grupo foi batizado, o Espírito Santo começou a falar língua, faz a denominação dos faladores de língua. Não existe isso. E houve divisões por causa disso. Nós somos batizados do Espírito, todos nós. Depois há um batismo em que se confessa a sua identidade com Cristo. Qual é o batismo que identifica com Cristo? Na sua morte, sepultamento e ressurreição, feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você creu em Jesus, agora você tem desejo de descer as águas. Todo crente tem que ter desejo de descer as águas, porque ali ele vai identificar, ao mergulhar ele vai dizer que morreu. Ele morreu, foi sepultado com o Senhor.
E quando ele sai de dentro da água do batismo, ele foi ressurreto por Jesus. É uma nova vida. Esse é o sentido, é? E é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é presente. Devemos ser fiéis a Cristo, sepultar o velho eu e andar em novidade de vida, em comunhão com todos os filhos de Deus. Temos que ter comunhão com todos que são filhos de Deus. Se esforçar para isto. Amém? E a 7 realidade diz que há um Deus. Todos nós o reconhecemos. Esse Deus. Esse Deus, Ele é sobre todos. O texto diz lá, em Efésios que eu li, um Deus. Esse Deus é sobre todos. Ele é soberano e supremo no universo. É o Deus criador e sustentador de todas as coisas. É o nosso Deus e Senhor que nos salvou através de Jesus, que nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos dar entendimento destas grandezas. Esse Deus que age por meio de todos. Eu não sou privilegiado mais do que ninguém, não. Todos nós aqui, olhando, se nós colocarmos diante de todos nós, podemos ser usados pelo Senhor. Não há privilégio, não. Ah, eu não sei pregar. Não, você não. Eu estou aqui falando, irmãos, mas você, quando está lá sozinho com o seu amigo lá, falando com ele, você está pregando Jesus para ele. Ele age por meio de você, na sua simplicidade, como igreja neste mundo. Deus nos usa, às vezes, nas pequenas coisas e também nas grandes. Deus utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós aqui. Eu já cheguei aos meus 73 anos. Né? A Bíblia é muito clara, a partir dos 70 você começa a sentir um pouco de um enfado, né? É verdade, uns mais, outros menos, mas é a verdade. Às vezes eu me vejo, né, enfadado com algumas coisas já. Falei, misericórdia. Aí esse enfado começa a vir assim, você começa a desejar outras coisas, né? Você olha para o mundo, está ficando pequeno. Deron está vendo. Um Deus está em todos. Ele habita em todos os crentes. Amém? E a unidade e a comunhão. A unidade e a comunhão, irmãos, é a responsabilidade de cada crente. E devemos buscar isso com seriedade. E o Espírito Santo de Deus nos dá capacidade para isso. É claro que eu posso estar em momento de comunhão plena e dar um pouco de uma deslizada, não é assim? Agora você tem a misericórdia de mim. Na minha deslizada você me acolhe, me segura, né? Opa, o Eli balançou ali, fulano balançou. É a comunhão, né? Essa unidade. Que o Senhor nos dê esse discernimento cada dia como igrejas. Amém? Glória a Jesus. Preservemos a comunhão, que é o vínculo de quê? Vínculo que dá paz. Você sabe o que é vínculo? Isso aqui, ó. Essa quina aqui, ó. Dá uma testada aqui nessa quina para você ver. Vai abrir um buraco e vai sair sangue. É o vínculo da paz. Ó. Tem muita gente testando, ó, e saindo machucados. É para ser cumprido, é para ser vivido, né? Não é enfrentar, né? O vínculo da paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E nós, como igrejas pessoais, nessa localidade,
Que o Senhor continue nos abençoando. Amém?